esse tema, Cristo no Antigo Testamento, é um tema importante por várias razões, né? E eu queria dar algumas razões porque é importante estudar esse assunto, né, nos dias de hoje. A primeira razão é que muitas vezes nós lemos as Escrituras e fazemos separações abruptas entre o Antigo e o Novo Testamento de tal maneira que nós não conseguimos perceber a unidade da Escritura Sagrada. Então, se você pensar quantos sermões eu já ouvi no Antigo Testamento, ou quanta mensagem, você vai ver que é bem menor o número de mensagens no Antigo Testamento do que os sermões que você escuta no Novo Testamento. A razão não é somente porque o líder ele tem entendimento que o Antigo Testamento não fala de Cristo, não é esse o ponto. É pela dificuldade do próprio texto em si. Mas com isso a igreja ela cresce com uma percepção de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles não têm uma unidade muito profunda dentro da sua estrutura e dentro da sua revelação. Então, esse tema é importante porque ele quebra primeiramente esse equívoco. Sim, há uma unidade revelacional entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas aí vem a segunda razão pela qual esse tema é importante, não é? É importante. Ele é importante porque ele também revela que, de modo bíblico, claro, Cristo ele pode ser pregado no Antigo Testamento, ele pode ser compreendido no Antigo Testamento, e eu posso, como um pastor, abrir a palavra no Antigo Testamento e pregar o Evangelho de Cristo a partir do Antigo Testamento. Isso eu quero fazer uma menção disso porque o texto que foi lido pelo pastor Diego, acho que lá em Lucas, no verso 44 em diante do capítulo 24 de Lucas, você vai perceber que Jesus diz assim, não é? Que a lei, os profetas e os salmos falam a meu respeito. Então, Cristo está dizendo que a lei, que é o Pentateuco, os profetas, que no cânon judaico não envolve apenas os profetas maiores e os profetas menores, mas os profetas também envolvem os livros históricos, porque no cânon judaico, Josué é parte do livro profético, o que eles chamam de profetas anteriores e profetas posteriores. E depois os salmos não é simplesmente o livro de Salmo, mas os chamados escritos, todos os livros que fazem parte da terceira parte do cânon judaico, que não são apenas os livros poéticos ou de sabedoria, mas até mesmo o livro de Daniel é parte dessa mesma realidade. Ora, Jesus diz que eles falam isso acerca dele, mas falam dele, melhor dizendo. Mas a pergunta que eu faço é: eles falam o que acerca de Cristo? É interessante porque muitas vezes nós pensamos, sim, Jesus afirma que eles falam acerca dele, mas o que eles falam? Do que eles falam? Se você voltar o seu texto para Lucas, quero que você volte o seu texto mais uma vez, no capítulo 24, e você vai ver o que o próprio Senhor diz. Ele diz assim, né? E está escrito, você vai ver logo em seguida, né? Lucas capítulo 24, diz assim o texto, verso 46: e lhes disse: assim está escrito. Escrito o quê? Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos
no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Você sabe o que Jesus está dizendo? Que a lei, o que está escrito acerca dele, é que ele ia padecer, que ele ia ressuscitar e que devia ser pregado o evangelho ao mundo todo. Você percebe que pregar o evangelho ao mundo todo não foi um erro histórico de Deus. Isso está no plano redentivo dele. Muitos pensam que a salvação dos gentios se deu por uma falha da crença dos judeus, como se Deus não tivesse planejado isso desde então. O próprio Cristo diz abertamente que a lei, os profetas e os salmos falam isso acerca dele. Isso nos ajuda então, a primeira razão pela qual devemos estudar esse tema é porque nós percebemos a unidade escriturística, mas a segunda razão porque nós podemos pregar Cristo desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, e toda a escritura pregada ela tem que proclamar Jesus Cristo. Nesse sentido nós temos então a terceira razão pela qual nós devemos estudar esse tema, né? Porque nós vamos perceber que a unidade revelacional se dará por meio da mensagem da redenção. O que vai trazer unidade à revelação é a doutrina da redenção. Ora, você vai perceber muito bem, e aqui, por exemplo, foi lançado já há algum tempo um livro do Palmer Robertson chamado Cristo dos Pactos, né? Onde ele vai mostrar que desde Gênesis até o Novo Testamento, a doutrina do pacto, quer dizer, da redenção, é que está estabelecida desde o princípio. Então há uma unidade revelacional. Nós não estamos trabalhando aqui como se o texto sagrado não tivesse um objetivo único. Isso mostra exatamente isso. Estudar Cristo no Antigo Testamento mostra a unidade revelacional de Cristo Jesus como centro da revelação. Agora, na igreja que eu pastoreio em Recife, há mais ou menos 6 anos que eu estou lá. Na realidade nós plantamos essa igreja, começamos com um processo de plantação de igreja, e desde o princípio eu tenho mantido a seguinte estrutura lá: eu prego o Antigo Testamento de manhã e prego o Novo Testamento à noite. Então pela manhã nós já expomos o livro de Gênesis de ponta a ponta, nós já expomos Êxodo de ponta a ponta, nós já expomos o livro de Levítico de ponta a ponta, e nós estamos concluindo o livro de Números. Se o Senhor permitir, amanhã pela manhã eu vou pregar em Números 26, capítulo 26 de Números. E à noite eu continuo pregando o Evangelho, pregando pela manhã. À noite já preguei todo o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, já preguei todo o livro de Atos, e agora estou expondo o Evangelho de João. Amanhã, se o Senhor permitir, à noite eu vou pregar em João capítulo 12, verso 1 a 11, já na sessão próximo da morte de Cristo. Ora, isso é a declaração de que a Escritura é uma unidade revelacional. Prega-se o Evangelho de Cristo em Números e prega-se o Evangelho de Cristo em João. Exatamente esse é o princípio e o ponto que eu quero destacar aqui com vocês. Mas, entendido a razão ou as razões e como é importante estudar esse tema, nos ajudará certamente nesses aspectos. Mas eu queria então dizer o que é que nós vamos fazer nesses dois momentos. Primeiro momento, como já foi dito pelo Diego, vamos trabalhar a parte do Pentateuco e os livros históricos. Veja, é impossível nós trabalharmos livro a livro. Nós vamos dar um princípio básico que servirá para ele, e assim também faremos com os Salmos e depois
com os profetas maiores e até mesmo menores. Mas a ideia então é nós pegar o fio da meada e tentar então desenrolar esse fio no decorrer da Escritura Sagrada. Certa vez eu ouvi um estudioso numa entrevista dizer o seguinte: ele falou, todo tema que eu pego para pregar em qualquer parte da Bíblia, eu puxo, né? Você puxa o fio dele, né? E ele corre, e você vê que todo ele vai dar em Cristo. Todo ele vai dar em Cristo. Quando nós falamos assim, eu vou pregar Cristo e tudo vai dar em Cristo, a impressão que causa na gente é a seguinte: então eu não prego nada sobre a primeira pessoa da Trindade, sobre o Pai, então eu não prego nada sobre o Espírito Santo, então tudo eu tenho que pregar sobre a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, então nada mais eu posso pregar. Então vem logo essa ideia na nossa mente, quando a gente tenta focar nessa verdade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, eu queria que você entendesse o que é o Evangelho, não é? Romanos capítulo 1. Essa é antes do estudo em si, não é? Essa é a segunda parte. Além das razões para que se deve estudar, eu quero conceituar com vocês o Evangelho, para nós entendermos um pouco o que vamos fazer. Acompanhe o texto comigo, a partir do verso 1, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja que coisa interessante. O Evangelho é de quem? De Deus. Então, é muito interessante que nós temos a nossa mente, ela não pensa trinitariamente. É interessante isso. Nós sempre pensamos nas pessoas da Trindade. Então, quando a palavra Deus aparece, normalmente você pensa no Pai, não é? Mas Deus não é necessariamente a primeira pessoa da Trindade. Deus é a Trindade, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Entende? Então Deus é a divindade, é a único e verdadeiro Deus. Não existe 3 deuses, só há um Deus verdadeiro. Agora, esse caso em particular, ele está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Deus, ao Evangelho de Deus, ele está se referindo à primeira pessoa da Trindade. Por que eu posso dizer isso? Pela sequência do texto. Veja o verso 2: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Vamos lá. Então, o Evangelho de quem é? De Deus. Então, esse Evangelho de Deus, ele foi prometido quando? Por intermédio dos seus, registrado onde? Nas Sagradas Escrituras. Você percebe então que Paulo está falando que o Evangelho de Deus foi anunciado pelos profetas, registrado no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras. Mas ainda, continue comigo, por favor. Com respeito a quem? A seu Filho. Então, Deus aqui é o Pai, não é? Que desde o Antigo Testamento se fala acerca desse Evangelho. Então, qual é o conteúdo do Evangelho? Qual o conteúdo do Evangelho? Veja o verso 3, do que trata o Evangelho: com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Preste atenção. Por que Paulo faz essa demonstração clara? Veja, na linguagem paulina, com respeito a seu Filho. Então, se ele é Filho de Deus, ele é o quê? Ele é Deus. Aí você vai ter a sua divindade claramente descrita, e logo em seguida a sua humanidade. Veja a parte B do verso: e foi designado, o qual segundo a carne. Veja, ele que é Filho de Deus,
o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, ele é Deus que se tornou homem, da descendência de Davi. Então, perceba que a figura e o nome de Davi aqui tem um peso importante, até porque quando nós formos ver os profetas, nós vamos poder ver que, e também os salmos, que a figura de Davi é fundamental aqui. Agora perceba, o evangelho de Deus, pregado pelos profetas, anunciado pelos profetas, que fala acerca do seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi. Aí a pergunta vem, e o que mais? Veja o verso 4. E foi designado o quê? Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. Deixa eu só dizer uma coisa a vocês aqui, irmãos, muito importante. Existe um equívoco, infelizmente a nossa tradução, ela coloca Espírito com letra minúscula. Pelo menos a atualizada faz isso. Eu não sei se aqui alguém tem a Bíblia corrigida, outra versão, porque aqui o Espírito é letra maiúscula. A sua Bíblia é maiúscula, exatamente como deveria ser. A NVI coloca como maiúscula. Veja, o que é que diz o texto? E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, perceba o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O Evangelho de Deus, que tem como conteúdo o seu filho, que veio segundo a carne da descendência de Davi, e que foi declarado com poder Filho de Deus pelo Espírito. Você percebe? A Trindade está envolvida no Evangelho. Pregar a Cristo é pregar o Evangelho de Deus no poder do Espírito Santo. Não existe aqui um conceito de que ao pregar Cristo e Cristo somente, estejamos de alguma forma não pregando a doutrina da Trindade. O apóstolo Paulo nos diz: não, nós pregamos a Trindade, o Evangelho do Pai, que fala acerca do seu Filho, no poder do Espírito Santo. Essa verdade, então, ela vai percorrer toda a história do Antigo Testamento. Então eu queria agora rapidamente que você voltasse às Escrituras comigo lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, por favor. Perceba, irmãos, a narrativa da queda está posta diante dos nossos olhos. Satanás tenta a mulher, não é? E o pecado entra por meio da desobediência e todos morrem. Imediatamente após a morte de Adão e Eva, no sentido espiritual, o Senhor aparece a eles. O que é que acontece? Acontece que Deus imediatamente faz uma promessa. No verso 15, quando ele fala para a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma promessa muito clara aqui de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Logo na sequência, veja, logo na narrativa da queda, o Senhor promete alguém que vai redimir, restaurar o seu povo. E essa redenção, ela se dá por meio do sofrimento e da morte. Veja,
calcanhar dele foi ferido. Quando ele pisa na cabeça da serpente, o seu calcanhar, o seu calcanhar é ferido. O ferimento no calcanhar de Cristo descreve a característica da vida após pecado: sofrimento. A mulher vai dar à luz em meio ao sofrimento, o homem vai buscar o alimento para sua casa em meio ao sofrimento. A redenção se dará por meio do sofrimento. Não há como fugir dessa realidade. Essa é uma realidade que permeia toda a história da humanidade. O fato é que aquele que vai livrar o povo da morte, esse terá o seu calcanhar ferido. Se você abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Eu não sei se alguém pode ler para a gente, eu não sei se eu vou quebrar algum protocolo pedindo para alguém ler. Se eu quebrar, depois vocês me avisem. Hebreus 2, verso 14. Alguém pode ler para a gente, voz audível? O diabo, não é isso? A saber, o diabo. Veja, ele tem participação de carne e sangue. Ele se tornou mortal, não é? Ele assumiu a forma de homem, porque Deus não morre. Então, para que ele pudesse nos redimir, ele veio para sofrer pelos nossos pecados. Então, a sua morte, diz o texto, é porque ele se tornou mortal, tornou-se homem. Logo o texto fala que na sua morte ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Você percebe que no momento em que ele teve o seu calcanhar ferido, ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A linguagem de Hebreus remonta exatamente aquilo que foi prometido no texto de Gênesis, isto é, que nasceria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele teria o calcanhar ferido, e ele, no momento do seu calcanhar ferido, a serpente teria a sua morte decretada, ela morreria. Perceba que aqui, irmãos, está posto toda a estrutura da redenção, de vários aspectos. Primeiro, do sistema sacrificial. Uma vez que o sofrimento seria pela morte, ou melhor, a redenção seria pela morte, está explícito que a morte é o salário do pecado. Porque qual foi o salário do pecado? Isso vai ser declarado em Romanos com toda clareza, mas já está declarado aqui: se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Isto é, o salário do pecado é a morte. Consequentemente, aquele que pagaria pelo nosso salário, pelo nosso pecado, morreria sem nunca ter pecado. Era a única possibilidade de haver redenção. Alguém que nascesse de mulher, que nunca cometeu pecado, consequentemente esse seria aquele que na morte destruiria o que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Isso fica claro na sequência da narrativa de Gênesis 3. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Quando, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, voltando um pouquinho na narrativa do capítulo 3, quando a mulher e o homem percebem que estão nus, no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceba que a primeira coisa, a primeira ação da mulher e do homem foi
com a sua própria mão, fazer algo que cobrisse a sua vergonha, o seu pecado. Perceba uma coisa importante em narrativa. O tema nudez é um tema importante, porque o capítulo 2 de Gênesis, ele encerra com essa declaração: estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, o texto diz que quando eles comem do fruto, eles percebem que estão nus, isto é, o coração deles passa a ter maldade, eles passam a olhar com impureza, consequentemente, eles têm vergonha, eles têm medo. O que é que acontece? O pecado produz crise de consciência, e a crise de consciência, né, porque isso é interessante, somente os animais e os demônios não têm não tem problema com a consciência, né? Os demônios, eles vão matar, destruir, e assim por dizer, vão dormir muito bem de noite, até o dia do juízo, obviamente. Entretanto, é a mesma coisa que os animais. Os animais, eles, na rua, eles fazem a intimidade deles na rua e não tem vergonha. Mas Deus colocou no homem a consciência. Quando ele peca, ele se esconde, ele tem medo, ele se envergonha, ele fica com culpa. E isso imediatamente faz com que, ao invés dele, não é, simplesmente fugir, ele tenta resolver o problema. A consciência ferida, ela produz um desejo no homem de se justificar. Só que não é a maneira de Deus justificar, é a sua maneira. Aí ele faz o quê? Ele pega folhas de figueira com a sua mão e faz cintas para si. Interessante, se você ainda continuar em Gênesis 3 comigo, lá no versículo 21, veja o texto, veja como é tão importante essa narrativa. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Perceba, por que é tão importante isso? Se tivesse apenas nenhum significado aquilo, o Deus não iria substituir a vestimenta deles pela vestimenta que ele proporciona. E mais ainda, por que o narrador detalha o material utilizado por um e o material utilizado por outro? Terceiro, por que o narrador diz quem fez um e quem fez o outro? O Senhor, com a pele de animal, nos dá mais um entendimento de que o pecado vai ser coberto com o sacrifício de animal. A pele de animal, a pele do animal é que vai cobri-lo. Já não é com aquilo que ele faz com as próprias mãos. Essa imagem, ela é importante porque alguém me perguntaria: será que Adão e Eva foram salvos? Eu diria, sem dúvida alguma, sim, eles foram salvos. E por que você diz isso? Veja, por favor, se você voltar comigo no capítulo 2 do livro de Gênesis, você vai ver que a partir do verso 18, quando Deus diz que não era bom que o homem estivesse só e far-lhe uma auxiliadora, que ele fosse idônea, não é? Aqui no texto nós temos uma descrição bem interessante. Deus chama os animais e coloca todos diante de Adão, e ele dá nome aos animais. Você percebe? Adão tem, por meio da criação, não havia pecado ainda, ele tinha entendimento, conhecimento, e ele dava nome aos animais. E como ele dava nome aos animais? Certamente não era bullying, nem apelido, nem nada, era um nome científico. Como é que eu sei disso? O texto não fala. Eu tiro, por exemplo, daquilo que ele faz com a mulher em seguida. Ele dorme, Deus tira a costela dele, faz a mulher, e ele traz para ele, dá nome a ela, e ele diz: essa afinal é carne da minha carne e osso dos meus ossos.
Você percebe? O nome é científico. Ela será chamada varoa, porque foi tirada do varão. Logo ele dá nome, ele tem conhecimento, mesmo porque ele não havia pecado e ele tinha a capacidade de entender. Só que o que acontece depois da queda é que ele continua dando nome ao povo. Mas como é que ele dá nome ao povo? Se ele está morto em pecado, não é mais pelo conhecimento que ele tem, mas é pela revelação que ele recebe e pela fé na promessa. Foi feita uma promessa: nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então logo a vida continuaria. E como é que ele... Veja o verso 19 do capítulo 3, por favor. Veja o contexto. O texto diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Não apenas a morte espiritual foi declarada, agora ele foi ferido mortalmente, e ele vai morrer dentro em breve. Ele poderia ter perdido toda a esperança, mas havia uma promessa. E o que ele diz? Verso 20. Veja o que ele diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Não havia nascido um filho ainda, e ele dá o nome a ela de Eva. Sabe o que significa Eva em hebraico? Eva é a raiz da palavra para vida. Ravá significa vida. Ela é a mãe dos que vivem. Foi dito: você vai voltar ao pó, mas há uma promessa de que nascerá da mulher aquele que esmagará a serpente. E ele diz: eu vou botar o nome dela agora, não pelo que eu sei, mas pelo que me foi prometido. Ela se chamará Mãe dos que vivem. E ele creu na promessa. Mas perceba, não para aí. Aí o que é que Deus faz no verso 21? E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ele fez vestimenta de peles e os vestiu. Coisa interessante pensar nisso aqui. O que Deus está fazendo nesse momento, então, é: ele creu, e foi vestido por uma vestimenta que não foi feita por sua própria mão. Mas acontece que agora ele é pecador, e na presença de Deus não pode haver pecador. É por isso que o primeiro homem que está com Deus, com corpo glorificado, é Cristo, porque ele nunca cometeu pecado. E é por isso que a única possibilidade de nós estarmos nos céus é se estivermos em Cristo, porque foi o único que nunca cometeu pecado. O que é que Deus vai fazer então? Dizer a eles: para que você não coma da árvore da vida e viva eternamente. Em outras palavras, o estado que você vive é o estado de morte. Se você comer do fruto dessa árvore, você viverá eternamente na morte. E toda a humanidade estará assim. O que é que acontece agora? Ele então é expulso do paraíso.
Ora, a expulsão do paraíso, irmãos, tem uma imagem bem intrigante. Um anjo pega uma espada, certo? Fumegante, diz o texto, flamejante, e ele impede o caminho para a árvore da vida. Em outras palavras, ninguém poderá ter acesso à árvore da vida por esse caminho. Então, o que é que Deus vai, o que é que isso implica diretamente? Veja bem, o que é que acontece no capítulo 4, imediatamente após a queda? Um irmão mata outro irmão. Caim mata Abel. Por que Caim mata Abel? Diz o texto, porque as suas obras eram más e seu irmão justas. Mas o que foi interessante é que Abel ofereceu sacrifício de animal. Caim, do fruto da terra. Foi rejeitado ele e a sua oferta. Foi aceito Abel e a sua oferta. Ele vai e mata o seu irmão. Após matar o irmão, não é? Perceba, quem é Caim? Essa é uma pergunta importante que eu tenho de fazer. Quem é Caim? Deus disse que haveria inimizade entre o filho da mulher e o filho da serpente. A inimizade estava posta. O mundo vos odeia. Essa é a linguagem bíblica. Quem é Caim? Aí você vai ver o que é que o Novo Testamento tem para dizer sobre ele. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta de João, capítulo 3, por favor. E outro irmão, ou a pessoa pudesse nos ajudar lendo. 1 João, capítulo 3, verso 10 até o verso 12, por favor. 1 João 3, verso 10 a 12. Continue, pastor. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Obrigado. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram. Ok, vou pedir para o senhor ler mais um pouquinho, mas pare aqui nesse texto. O Novo Testamento diz que Caim era do maligno. Você percebe uma coisa interessante. Veja bem, o texto diz que haveria inimizade entre o filho da mulher e a descendência e o da serpente. Haveria inimizade entre eles. Logo quando nasce os dois primeiros filhos de Adão e Eva, um era filho do maligno e o outro era da descendência da mulher. O que é exatamente? Alguém poderia me perguntar: qual foi a primeira vez que Satanás se levantou contra a igreja de Cristo? Eu posso garantir a você, foi em Gênesis capítulo 4. Quando Satanás se levantou para matar Abel, porque o odiava. Nasceria aquele que iria esmagar a serpente, e ele não poderia permitir isso. Quem era Caim? Filho do maligno. Veja se não é essa a lógica de João. Leia o verso imediatamente seguinte, pastor, por favor, na primeira carta de João 3. Acho que é o 13 agora, né? Meus irmãos, não se admirem se o
Vê que coisa. Ele pega Caim e Abel. E aí ele olha para os irmãos, como figurado em Abel. Irmãos, não vos admirem se Caim, se o mundo vos odeia. Não se admirem com isso. O mundo vos odeia. E é por isso que eles mataram a Cristo. Interessante que está posto na revelação, e aqui é interessante notar, sem desmarcar João, mas voltando lá para o capítulo 4 de Gênesis, queria que você prestasse bem atenção comigo na narrativa do capítulo 4 de Gênesis. Acontece que a partir do verso 16, veja, depois da narrativa de Caim, não é, da queda dele, do pecado que ele comete, veja as palavras: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Veja que imagem interessante. Caim sai da presença do Senhor, ele vai para longe dele. O que ele vai fazer? Ele vai constituir uma família, ele vai se constituir uma nação. Coabitou Caim com sua mulher, verso 17, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque. Perceba que tudo agora gira em torno do homem, é uma cidade antropocêntrica. Você vai ver que as cidades fundadas pelos patriarcas, elas todas são teocêntricas. Betel, Peniel, Deus está aqui, eu via o Senhor está no nosso meio. E todas as cidades fundadas pelos homens diz respeito a eles mesmos. Enoque, porque eles se apartaram de Deus, se tornaram inimigos de Deus. E eles então casam com duas mulheres, logo em seguida matam. Veja que é interessante, eles inventam coisas boas e usam para o mal. Verso 20 diz: Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Veja, eles inventaram produto cortante, um material cortante. Verso 23, e disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. A vida não tem nenhum valor para eles, e eles usam o que foi criado para o bem, para matar um ao outro. Um mundo que se aparta de Deus, que vai para longe de Deus. Acontece que Deus vai e faz nascer um filho, Adão e Eva, no lugar de Abel, que havia sido morto. O nome dele era Sete. No capítulo 5 do livro de Gênesis, você tem a descendência de Adão. Você já parou para perguntar por que em Gênesis 4:17 é a descendência, a genealogia de Caim, enquanto que em Gênesis 5, verso 1 em diante, é a genealogia de Adão? Se Caim é filho de Adão, você percebe que são genealogias distintas uma das outras. E Caim não está na genealogia de Adão. Alguém vai dizer: nem mesmo Abel, porque ele não teve filhos. E o capítulo anterior, 4, vai dizer: eles tiveram Sete no lugar de Abel, que Caim matou. Ele vai substituir Abel. Eu vou voltar a falar de Abel na segunda palestra, quando falarmos sobre os livros de poesia e de sabedoria. Mas preste bem atenção nisso. Quem é a genealogia de Adão?
7 em diante. Mas preste atenção, todos morrem na genealogia de Adão. Eles têm filhos, os filhos crescem, eles morrem, depois os pais e os filhos casam, têm filhos e morrem, têm filhos e morreu, e você não tem a morte no capítulo 4 para Caim. Quem morre é Abel. Caim e os seus filhos vivem fazendo mal. Essa é a pergunta que vai percorrer toda a Bíblia. Por que prosperam os ímpios? Por que eles vivem tão bem? Por que morre todo mundo e eles estão aí? Porque a pior morte que o homem pode ter na vida é apartar-se do Senhor, porque assim será o inferno, serão lançados para longe de Deus. Mas há uma promessa no capítulo 5. Nasce um homem no capítulo 5. Você vai bem lembrar dele. O nome dele, na sequência do texto, diz assim, verso 6 em diante, veja o que diz o texto, capítulo 5. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois gerou a Enos, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Malalel. Depois gerou Malalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois gerou Jared, viveu Malalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois gerou a Metusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Perceba, na linhagem de Adão há a promessa de que eles não morrerão. Perceba, todos eles têm filhos e morrem, e nasce um, que é interessante. Há um Enoque em Caim e há um Enoque em Adão. Um é ímpio, o outro é justo. E aqui a morte não os alcança. Que coisa interessante. Há uma promessa. E aqui vem o que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. O que o capítulo 24 diz? Lá de Lucas, não precisa. Você lembra bem na narrativa? Lembra lá? O que é que a lei, os profetas e os salmos falam a meu respeito? Que eu ia sofrer, morrer e ressuscitar. A vida, a eternidade está posta aqui. Nessa linhagem, eles não morrerão eternamente. Os que creem naquele que morreu pelos seus pecados e cobriu o seu pecado, esses são aqueles que viverão eternamente. Aí não para a narrativa. Na sequência vem a história de um homem chamado Noé. Logo na sequência. E o que é que Noé faz? Noé vem dar descanso ao povo. Descanso do quê? Da terra que Deus amaldiçoou. E o que é que Deus vai fazer então? Destruir o mundo com água de dilúvio. E como é que ele destrói? Com água. E quem ele poupa? Os que creem no seu nome. Como é que eu posso dizer isso? É interessante que a narrativa do capítulo 5 do livro de Gênesis
você tem a declaração, não é, de que Noé era um homem íntegro, não é? E esse Noé, no verso 9, veja, verso 8 do capítulo 6 de Gênesis, abra sua Bíblia, Gênesis 6, 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Perceba aqui um ponto importante. Noé não foi salvo porque ele era íntegro. Ele era íntegro porque ele recebeu graça de Deus. Veja o verso 8. Antes da integridade dele, o texto fala: Noé achou graça diante do Senhor. A graça foi derramada sobre ele, porque agora ninguém mais poderá fazer o que Deus manda se não for pela graça dele, porque todos são pecadores. E o que é que vai acontecer com o dilúvio? O dilúvio vai demonstrar exatamente a morte e a ressurreição. O mundo é destruído e o mundo é refeito. Preste bem atenção nisso. Para cada ordem dada, há uma ordem reafirmada. Entra na arca, sai da arca. Constrói uma arca, constrói um altar. Entra os animais, saem os animais. 40 dias, 150 dias, 150. Cada número para um lado tem para o outro. Por que que do capítulo 7 e o capítulo 8 você tem essa mistura muito clara? Uma ordem para entrar, uma ordem para sair. 40 dias de água, 40 dias sem água, 150 dias enchendo, 150 dias escoando. Porque lá e cá? Porque o texto está mostrando exatamente que o mundo está sendo destruído, a morte está sendo estabelecida e o mundo está sendo reerguido. A imagem é que agora nós temos, Deus deu descanso para a terra que Deus havia amaldiçoado. O ponto é, Noé ainda não é aquele que viria restaurar o mundo. O que é que acontece? Noé tem 3 filhos. Um deles é filho do maligno. A história permanece. É interessante, irmãos, que você sabe qual é a estratégia de Satanás para poder trazer grande perturbação e destruição ao povo de Deus? É sempre a mistura. Os filhos de Deus com os filhos dos homens levaram o dilúvio e a destruição. Você vai ter na narrativa do bezerro de ouro, quando depois da restauração Deus diz por meio de Moisés: você não entregará suas filhas aos filhos deles, nem os seus filhos às suas filhas, porque logo em seguida eles vão adorar os seus deuses. Uma das grandes maneiras que Satanás utiliza para trazer grande destruição para o meio da igreja é chamado de relacionamentos mistos entre crente com descrente, ímpio com que teme a Deus. Há uma inimizade posta. Nós devemos amar ao próximo, mas nunca casar com o inimigo de Deus, porque você está fazendo um ajuntamento que nunca haverá. Você que é filha do Deus Altíssimo está se relacionando com o filho do arqui-inimigo de Deus. Se você casa com o filho do diabo, você é nora do diabo. Se você casa com uma filha do diabo, você é genro do diabo.
E não há amizade nisso, porque eles querem destruir o Evangelho. Acontece que Deus, de modo muito claro na sua revelação, estabeleceu que o meio pelo qual um inimigo se torna servo de Deus é crendo no sacrifício do Cordeiro, não por meio de casamento. Se ele não casar primeiramente com Cristo, ele não poderá casar com você. A primeira grande verdade, então, nós podemos ter certeza que a partir da queda é claro e nítido a propagação do Evangelho, que vai se multiplicando nas páginas do Antigo Testamento. Mas eu quero então pegar um texto lá na frente. Perceba, foi expulso da presença de Deus, o homem foi expulso da presença de Deus, e um anjo foi colocado impedindo o caminho de volta. Só há uma possibilidade, por meio do sacrifício do Cordeiro. O sacrifício, o sangue do Cordeiro, é o único que poderá apaziguar a ira de Deus e restaurar o homem. Não há outra maneira para fazê-lo. Então o que acontece? Como é que eu posso voltar para Deus? E você vai lembrar então de uma imagem interessante, a imagem do tabernáculo, quando Deus ordena a Moisés a construir o tabernáculo. O que acontece ali? Preste atenção nisso. Deus manda fazer em 3 partes o tabernáculo: santíssimo lugar, santo lugar e o pátio externo. Para que você adentre o santíssimo lugar, você tem que passar por uma cortina. E você sabe o que tem nessa cortina? Desenhado nela, anjos. E você sabe o que tem dentro do santíssimo lugar? A tampa do propiciatório, com 2 anjos. Se você entrar naquele lugar sem o sangue do Cordeiro inocente que foi morto, eles matarão você. Ninguém vive se não for recebido pelo sacrifício de Cristo. Ninguém poderá se aproximar de Deus se não for trazendo o sangue do Cordeiro. Isso vai ficando cada vez mais robustecido. Levítico capítulo 1, por favor, abra sua Bíblia comigo. Levítico capítulo 1. Veja o que diz o texto a partir do verso 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Só interessante, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, você vai trazer oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. E aí ele vai colocar: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja, para que ele seja aceito perante o Senhor, ele terá que trazer sacrifício de holocausto, macho sem defeito, para que ele seja aceito pelo Senhor. Mas ainda não para aí, continua o texto comigo. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. E aí, esse pôr as mãos significa, ele vai colocar a mão na cabeça, muito mais do que, não é a ideia de imposição de mãos, não. A ideia é pressionar sobre a cabeça do animal, como que a marca da mão na cabeça dele ficasse. E ali ele está dizendo: o meu pecado foi imputado a ele, a justiça dele foi imputada a mim. E veja o texto: para que ele seja aceito em favor dele, ele vai morrer no lugar dele. Entende que todo o processo é o sacrificial posto no sistema.
ele terá o calcanhar ferido, ele vai sofrer. Toda a estrutura do sacrifício e da morte de Cristo está posto, e ali ele vai, cada etapa da revelação, descrevendo como isso acontece e como isso acontece. Em outras palavras, agora, para que eu seja recebido pelo Senhor, é necessário que alguém que nunca tenha cometido pecado tenha levado o meu pecado, para que eu, que sou pecador, para que eu, que sou injusto, possa receber a justiça dele. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Queria que alguém lesse para a gente. O pastor lesse, que a versão da NVI pode trazer uma luz melhor. Mas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, por favor. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Alguma tradução coloca aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito sacrifício ou oferta pelo pecado. Eu não sei se alguma tradução vai dizer. Como é que a sua tradução diz? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ideia, veja, aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por quem? Por nós. Então, entende que aqui a imposição de mãos significa eu sou pecador. O meu pecado cai sobre aquele que vai morrer sem nunca ter cometido pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por mim. Ele foi feito sacrifício pelo pecado. Logo, eu serei feito justiça dele. Ora, o significado disso é o seguinte, irmãos: se é possível alguém que nunca cometeu pecado ser feito pecado, também é possível que alguém que não é justo seja declarado justo. Por quê? Porque primeiro, o pecado porque Cristo morreu não foi dele, foi meu, e a justiça que me salva não é a minha, é a dele. O que Levítico está descrevendo aqui é: para que você seja aceito por Deus, você vai trazer um sacrifício de animal, macho sem defeito, você vai colocar as mãos sobre a cabeça dele, para que ele morra no seu lugar, sem nunca ter cometido pecado. A Escritura vai nos ensinar isso com toda a clareza, não é? Que essa é a descrição bíblica, a história bíblica. O sistema sacrificial percorre todo o Antigo Testamento, por meio da lei e o sistema sacrificial ordenado por Deus, desde os princípios da criação pós-queda, no período pós-queda, e logo na sequência, toda essa verdade vai sendo desvelada diante dos nossos olhos, vai se desabrochando, vai criando forma, porque a revelação bíblica, ela é assim, ela é como uma semente que você joga no chão, e ela cresce, até se tornar uma árvore cheia de frutos. Naquela semente tinha uma árvore cheia de frutos, e aquela árvore cheia de frutos estava contida naquela semente. Você pode dizer assim então, que na declaração em forma de semente, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Dentro dessa semente está toda a estrutura da morte
e ressurreição de Cristo, que vai se desenrolando até que ela se torne verdade clara no Novo Testamento. Esse é o caminho que percorre o texto. E aí vem a entrada na terra prometida. E aí eu quero encerrar essa primeira parte fazendo essa conexão com os livros históricos, que entendo ser muito importante. Veja, Israel não vai entrar na terra prometida porque primeiro foi prometido essas verdades a Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12. Abraão foi prometido uma terra, sem dúvida alguma. Mas a primeira ideia de terra, ela não aparece com Abraão, ela aparece no paraíso, no jardim. Deus colocou Adão e Eva, Abraão, em Gênesis 12, né? Foi revelado a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Enquanto que a Adão e Eva foi dado um jardim, eles habitavam numa terra, num jardim. E por que eles foram expulsos do jardim? Porque eles quebraram a lei de Deus. Então, qual é a promessa da redenção? Deus salvaria um povo e traria para onde? Para o jardim. Isto é, traria esse povo de volta para a terra prometida. Que essa terra prometida seria o lugar chamado paraíso, onde Deus habita. Logo, veja, o que vai acontecer agora nos livros históricos, a partir de Josué, que a entrada na terra prometida, você vai encontrar o seguinte princípio: Israel, de modo tipificado, entra na terra que Deus prometeu a Abraão, que foi perdida com o pecado de Adão, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Eles retornam ao paraíso. Por isso que retornar ao paraíso na linguagem é vencer todos os seus inimigos. Todos eles foram vencidos e eles adentram a terra prometida. Aí você vai ver que essa linguagem bíblica do Novo Testamento, nós entramos na terra prometida, no descanso de Deus, quando cremos, porque Cristo venceu todos os seus inimigos, o diabo, o pecado e o mundo. Ele então liberta o seu povo e coloca o seu povo no estado exatamente que ele chama de descanso, não ainda o pleno descanso, mas do descanso. O seu povo adentra a terra prometida. A pergunta é: ainda lá não era o final da história, ainda não é o novo céu, nova terra, mas tipificava. E por que eles perderam a terra de novo? Por que eles foram expulsos da terra de Jerusalém de novo? Do paraíso de novo? Porque, como Adão, eles quebraram a lei de Deus e foram expulsos da terra mais uma vez e lançados por toda parte. É interessante que esse conceito não é apenas remontado ali ao período da história de Israel, quando eles entram na terra prometida e depois são expulsos da terra prometida, que isto é, do paraíso, isto é, ali da terra que Deus deu, que mana leite e mel. Quando a Escritura descreve o retorno, se refere não poucas vezes à primeiro e grande momento em que eles foram espalhados pelo mundo, que foi Gênesis capítulo 3. Por exemplo, se você voltar lá para João, no capítulo 11, por favor, veja esse texto comigo, João 11, a partir do verso 45. Alguém pode ler para a gente, por favor? João 11, a partir do verso 45. Continue, por favor. Então os principais sacerdotes e os fariseus colocaram Sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação.
Vamos lá, veja só, ele estava dizendo, ele não veio apenas para salvar os judeus, mas o seu povo que estava disperso. Veja, Israel não havia sido ainda, nessa época de Jesus, Jerusalém não havia sido destruída ainda, foi destruído no ano 70, então eles não tinham sido espalhados pelo mundo ainda, mas ele está falando, veja, ele não veio salvar apenas eles, mas veio salvar também os que tinham sido dispersos. Quem são esses? Aqueles que foram expulsos, veja, Adão e Eva, e então o mundo se espalhou, e Deus vai colher os seus que foram espalhados pelo mundo, trazendo-os para si, por meio do sacrifício do Cordeiro. O que fica nítido na revelação bíblica, irmãos, é que o que Deus fez ali pós-queda com Adão e Eva, resgatando Adão e Eva por meio do sacrifício de Cristo e fazendo com que os seus filhos crescem nessa verdade, exceto Caim, que era filho do maligno, mostra que só há uma possibilidade de pertencer ao povo de Deus se crer no nome do Filho dele. O que passa a acontecer com Israel é que esse povo escolhido por Deus, tirado dentre as nações, dentre os povos da terra, escolhido para ser povo de propriedade exclusiva de Deus, esse povo foi chamado e liberto, conduzido pelo deserto até entrar na terra prometida. A terra prometida ainda não era o fim da história. Como Adão e Eva no jardim, eles foram expulsos da presença de Deus porque pecaram contra Deus, não fazendo a sua vontade. A glória de Deus sai do meio deles e eles são levados para o cativeiro, e Deus vai arrebanhá-los mais uma vez. E isso eu vou tratar um pouco mais com vocês na segunda parte, quando eu for falar dos salmos e dos livros proféticos com um pouco mais de detalhe à luz dessa perspectiva aqui, ok? Vamos orar ao Senhor e nós vamos passar a palavra ao Diego. Senhor, nós te damos graças porque nós temos a oportunidade de refletir sobre um tema tão precioso, mas ao mesmo tempo sabemos que a tua palavra é tão profunda e tão cheia de perspectivas, mas todas revelam a glória do Evangelho de Cristo. Ensina-nos, dá-nos a graça de termos os nossos olhos desvendados para contemplarmos, Senhor, a glória do Evangelho do Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.